E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui. Muito feliz. Parece frase de pregador, mas não é não, gente. Estou feliz mesmo. É sempre bom estar aqui com vocês, compartilhar daquilo que Deus está nos falando como casa, né? Como igreja local. E a gente vai dar sequência naquilo que a gente já começou semana passada sobre o discipulado de Cristo, olhando para o Sermão do Monte. Quantos aqui estiveram semana passada? Muito bom. Foi falado sobre as bem-aventuranças e eu quero encorajar você a dedicar tempo meditando, a não somente ouvir aqui nos cultos, mas você meditar tempo, gastar tempo em cada bem-aventurança, deixar o Espírito falar a você sobre cada uma delas, o quão é necessário nós aprendermos sobre isso, o quão é necessário nós cultivarmos uma vida que está crescendo em cada bem-aventurança, amém? Vocês estão aqui, gente? Então vamos lá, vamos continuar avançando nesse assunto. Meu desejo nessa pregação é falar sobre 3 coisas. Quero dividir essa pregação em 3 partes. Primeiro eu quero falar sobre ser sal e luz. Na segunda parte eu quero falar sobre Jesus e a lei, qual é a relação que Jesus fala, qual é a relação que nós podemos compreender mais de Jesus e a lei, aquilo que ele já fala no Sermão do Monte. E a terceira parte eu quero falar sobre o que Jesus nos ensina sobre a ira. O que ele tem a nos dizer, o que ele nos adverte sobre a ira. Ok? Aqueles que estão anotando. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu só queria recapitular com vocês aquilo que já foi falado na semana passada sobre o contraste das bem-aventuranças. Como é o estilo de vida de um discípulo de Jesus? É um estilo de vida que é completamente diferente do estilo de vida de alguém que vive com os padrões desse mundo. São padrões diferentes, gente. Nós não podemos confundir o rolê. O mundo tem um tipo de busca que é completamente diferente da busca de um discípulo de Cristo. O mundo, ele vive buscando status, poder, dinheiro, riqueza. Não somente busca, mas tem essa busca como a missão da sua vida. Faz disso como o sentido da sua vida. E quando alguns alcançam, eles chamam isso de sucesso. Mas quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Cristo, à luz do Sermão do Monte, nós vamos ver que os discípulos de Cristo, eles têm uma busca, Deus, e ponto final. A finalidade da sua busca, o sentido da sua busca é Deus e a sua vontade. E por isso eles não têm medo de serem pobres de espírito. Por isso eles não têm medo de serem pessoas quebrantadas, pessoas que estão diante do Senhor quebrantadas pelos seus pecados. Eles não têm medo de serem mansos. Eles lutam, mas eles lutam para crescer em ser pacificadores, em ser misericordioso e até mesmo ser perseguido por amor a Cristo. Então, esses são os valores que nós vemos nas bem-aventuranças, que é totalmente diferente de um homem normal, um homem natural desse mundo, ok? Então, Jesus, ele começa esse sermão falando das bem-aventuranças, e as bem-aventuranças, lembrando a você, que ela é como um raio-x do caráter do discípulo. Os verdadeiros discípulos, eles têm as bem-aventuranças no seu interior. Alguns teólogos afirmam que as bem-aventuranças é a descrição de um discípulo de Jesus por dentro. É o fundamento da sua vida, o seu caráter. Mas agora nós vamos ver Jesus falando, descrevendo os seus discípulos como eles são agora por fora. E como essas duas dinâmicas, elas estão completamente relacionadas. Porque as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ele vai lidar com muito assunto de uma vida interior. E à medida que eu sou tocado pela realidade, pelo caráter de Cristo, ela floresce, ela sai, e ela toca realidades. Amém? Vamos nessa? Vamos nessa ou não vamos?
Vamos aí, Mateus 5, 13 e 16. Anota aí, vamos começar. Vamos lá, então, vamos ver o que Jesus está falando. A descrição de um discípulo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Feche seus olhos aí. Pai, pedimos, Senhor, um ambiente de revelação, Pai. Nós não queremos somente algumas informações. Deixa-nos provar à medida que nós estamos ouvindo da sua palavra, da sua verdade, do seu evangelho. Eu oro agora, Senhor, libere mais revelação no nosso interior. Libere mais revelação para contemplar o Filho e sairmos daqui mais parecido com você, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amigos. Então, o fato de um discípulo crescer nas bem-aventuranças, isso vai provocar um contraste de um estilo de vida de um discípulo para alguém dessa era. Isso ficou claro. Só que esse contraste, ele vai trazer evidências de alguém que vive com os padrões da luz e das trevas. E essas evidências, elas vão gerar um certo tipo de choque de realidade. Jesus, ele está falando, vocês vão ser diferentes. Vocês serão perseguidos por isso. Por quê? Porque vocês também vão ser uma ameaça para aqueles que amam as trevas. Mas se a gente pudesse resumir esses 4 versículos que acabamos de ler aqui, o que Jesus está querendo dizer é, não se escondam. Por quê? Porque vocês são sal da terra e luz do mundo. Mas como que é ser luz do mundo? Amigo, você só será luz do mundo e sal da terra se você for um verdadeiro discípulo de Cristo. Existe um teólogo chamado Martin Lloyd-Jones. Ele tem um livro sobre o Sermão do Monte, e ele falou algo que mexeu muito comigo. Olha o que ele fala: não existe nada mais fútil e sem valor do que um falso crente. Na verdade, ele só atrapalha. Então, o falso discípulo de Cristo, ele é mais parte do problema do que da solução. Ele é aquele tipo de sal que ele perdeu as suas qualidades. E ele é pisado pelo sistema desse mundo. Irmãos, às vezes nós estamos preocupadíssimos com vários assuntos externos. Às vezes nós estamos preocupadíssimos sobre as agendas ideológicas. Às vezes nós enchemos as nossas redes de várias críticas. Quando abrimos essas portas em nossas conversas, cara, você percebe alguém falando com todo ímpeto e tem o seu valor. Mas nós não podemos esquecer de um real desafio que nós temos como igreja. De sermos falsos cristãos. De sermos falsos discípulos de Cristo. E nessa hora eu não quero que você pense em mais um ministro que acabou de cair, meu irmão. Eu quero que você pense em você. Eu quero que você olhe para a sua vida. Para a vida da sua esposa, dos seus filhos. Como você lida, como você administra o tempo. Como você administra o dinheiro. Porque isso vai falar de verdade qual é o fundamento da nossa vida. A pergunta que nós devemos fazer essa noite é: será que eu não estou me tornando cada vez mais um falso cristão? Então, como nós devemos influenciar o mundo? Você não será sal e luz do mundo se você não estiver crescendo nas bem-aventuranças. Isso está completamente conectado.
O cristão ele só faz diferença quando ele tem de verdade uma vida submetida ao senhorio de Cristo. Porque é isso que vai escandalizar o mundo. Mas é justamente isso também que vai chamar a atenção do mundo, esse contraste. E às vezes quando nós pensamos sobre uma igreja que influencia a sociedade, uma igreja que toca essa geração, nós pensamos em várias estratégias, vários tipos de estratégias. É incrível pensar aqui que nesse contexto, Jesus está falando para um grupo de homens, pescadores, camponeses, pessoas simples. Parece que Jesus está exagerando. Porque é uma função, uma responsabilidade muito grande sobre um grupo de pessoas muito simples. E o que nós podemos aprender com o que Jesus está falando aqui? É que o tipo de influência, ou a forma como os discípulos vão influenciar a sociedade, não tem a ver com ocupar altos cargos de autoridade somente. Não tem a ver com ocupar cargos políticos somente, ser pessoas renomadas diante do mundo, ser grandes diplomatas, que têm o seu valor, mas não é isso. Não tem a ver em todos se tornarem milionários, e aí então eles conseguem mudar a realidade onde eles estão inseridos. Não é isso, meus irmãos. A natureza da influência dos discípulos de Cristo, ela ela é vista através do estilo de vida que eles vivem, porque é um estilo de vida santo, peculiar. Então, assim como eu falei, como existe um grande desafio que nós temos como igreja de falsos cristãos, agora também existe algo que nos dá esperança. Não existe nada mais poderoso e influenciador do que o Evangelho de Jesus Cristo, através da vida de pessoas que estão crescendo nas bem-aventuranças de Cristo. Então, o cristão verdadeiro, ele ilumina o mundo, ele preserva o mundo. Quantos aqui desejam abençoar a sociedade? Quantos aqui desejam cooperar na transformação de realidades nessa cidade? Sabe como você pode abençoar, meus irmãos? Nós abençoamos o mundo por causa do caráter de Cristo que está sendo formado em nosso interior. E não somente por estratégias humanas. Então, quanto mais eu estou sendo transformado à imagem de Cristo, mais o mundo na minha volta também ele é tocado por essa transformação. É algo que está acontecendo no meu interior, mas isso sai, isso aqui é expressado, e isso toca a realidade onde eu estou inserido. Isso fala de uma vida visível, a vida visível da igreja. Esse é o padrão que Cristo fala para os seus discípulos influenciar o mundo. Tem a ver com as bem-aventuranças. Vocês estão comigo? E talvez você vai falar, cara, mas as bem-aventuranças é algo muito radical, sim. É contra a cultura, sim. E algumas pessoas poderiam pensar, quando ouviram Jesus falando isso, poderiam pensar no tipo, ok, é o desejo de Cristo, então vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa comunidade de discípulos, vamos nos retirar do convívio social, e aí a gente vai formar comunidades, e então a gente vai conseguir crescer nas bem-aventuranças. Então, meu irmão, Cristo ele nos previne dessa ideia, porque ele fala que os seus discípulos eles são sal da terra e luz do mundo. E o que isso significa? Que nós devemos estar presentes ativamente na sociedade. A relação do cristão e o mundo está completamente relacionada. Por mais que eu falei que nós temos pensamentos e valores totalmente opostos, mas o chamado do cristão não é se isolar do mundo, meu irmão. É estar presente, é estar envolvido. Não para viver conforme o mundo, mas para abençoá-lo, revelando o caráter de Cristo. Então o cristão ele não deve viver a sua vida isoladamente. Deus não nos chamou para vivermos a parte da realidade onde estamos inseridos, meus irmãos.
O chamado do discípulo não é um enclausuramento religioso, mas é se envolver, é influenciar o mundo com estilo de vida santo, moldados pelo padrão do reino de Cristo. Olha o que Jesus fala em João 17, 15 e 18, antes da sua crucificação. Olha o que ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. O que Jesus está querendo dizer? Da mesma forma que o Pai enviou Cristo para revelar o coração do Pai, o caráter do Pai, Cristo ele está enviando os seus discípulos ao mundo para revelar a natureza de quem é Cristo. Então, os discípulos, eles vivem no mundo caído, mas eles não vivem de qualquer forma, eles vivem com uma responsabilidade. Nós vivemos num mundo, no caos. Você vai para o supermercado, você vai para a escola, você vai para o seu trabalho, você vai levar seu filho na escola, você vai ver que nós lidamos constantemente com um contexto quebrado, um contexto injusto, um contexto imoral. Então, Deus te chamou justamente para você revelá-lo nesse contexto caído. Então aqui Jesus ele começa a falar da identidade dos discípulos. Uma vez que ele falou as bem-aventuranças, ele falou do padrão, mas agora ele começa a falar da identidade dos discípulos. É como se ele estivesse olhando nos olhos dos discípulos e estivesse afirmando: vocês são sal da terra e luz do mundo. Nessas palavras existe algo muito interessante que a gente precisa considerar. Jesus ele não disse, vocês devem ser, ou vocês precisam ser sal e luz. Não. Ele afirma com todas as palavras, vocês são. Jesus, ele sabe que a sua obra na vida dos discípulos não vai parar na vida deles. Isso vai influenciar o lugar onde eles estão inseridos. Então, essa é a nossa identidade como cristão. Então, se somos verdadeiros cristãos, será inevitável sermos sal da terra e luz do mundo. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Haverá uma exposição natural na vida de um discípulo de Cristo. Porque quem vive conforme o padrão levantado por Jesus nas bem-aventuranças, não tem como se esconder, não tem como passar desapercebido. A sua vida é tão diferente, é tão radiante que será inevitavelmente notada. Não há necessidade de você se esforçar para ser sal e luz, por quê? Porque isso vai fluir naturalmente, uma vez que você está crescendo nas bem-aventuranças. Então o nosso foco é, Senhor, me ajude a crescer em cada bem-aventurança, porque à medida que eu cresço nas bem-aventuranças, naturalmente eu serei sal da terra e luz do mundo. Vocês estão comigo? E é certo que isso vai trazer um certo nível de perseguição, meus irmãos. Quando alguém começa a viver a realidade de Cristo, a justiça de Cristo, haverá perseguição. A Bíblia nos diz que quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, haverá uma grande perseguição contra a igreja. Eu tenho que te falar isso. Mas também quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, o nível de maturidade da igreja de Cristo vai chegar no seu clímax também. Vamos ser uma igreja que irradia a glória de Cristo como a terra nunca viu. Isso tem que te encher de esperança. Então as perseguições não é algo que deve nos impor medo, nos distanciar da nossa verdadeira identidade como discípulo de Cristo. Pelo contrário, o chamado do cristão é estar presente, é se envolver, mesmo que isso possa custar a sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo aqui aos seus discípulos, vocês vão ser diferentes, isso vai gerar perseguição, mas não se escondam, não fujam, não se isolem. Por quê? Porque vocês são sal e luz do mundo.
O mundo não sabe, mas sem vocês eles vão sucumbir. John Stott, ele fala no seu livro: o mundo perseguirá a igreja, mas apesar disso, a igreja é chamada para servir a este mundo que a persegue. Isso te lembra alguém? Isso te lembra alguém no madeiro orando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem? Então aqui nós vamos começar a ver Jesus definindo a natureza da influência dos seus discípulos no mundo. Então ele usa duas metáforas que são incríveis: sal e luz, elementos que são comuns. São dois elementos que possuem, utilidades domésticas. Toda casa, toda família, do mais pobre ao mais rico, eles utilizam desses dois elementos, luz e sal. Vocês estão de acordo? Então, quando a gente fala sobre sal da terra, o que nós podemos entender quando Jesus ele nos compara, ele usa essa metáfora para falar da nossa identidade, sobre sermos sal da terra. O sal, ele possui variedades no seu uso, mas na época de Jesus, o sal ele era usado como um elemento de preservação de alimentos. Ele tinha uma função de preservação, porque naquela época não existia eletricidade. Naquela época eles não tinham um sistema de refrigeração. Então as carnes, elas eram preservadas do apodrecimento com o uso do sal. Então era um costume na época de Jesus. Então o que Jesus ele está nos dizendo aqui? O mundo tende a apodrecer. A humanidade, ela tende à maldade, à mentira, à violência, à imoralidade. Quando você acha que já chegou no limite, meu irmão, sempre você vai ser surpreendido. Porque o mundo, ele tende cada vez mais ao estado de putrefação. O mundo, entregue às suas paixões, ele está cada vez mais em uma decadência. Somente o verdadeiro discípulo de Cristo que coopera na preservação desse mundo. Então Jesus estava dizendo, da mesma forma que o sal preserva a carne do apodrecimento, os discípulos de Jesus, eles vão preservar cada vez mais uma sociedade mais santa e menos imoral. Quando a sociedade se depara com um verdadeiro cristão, ela tem duas escolhas: ou vai perseguir ou será transformada. Estão entendendo? Então, assim como o sal ele age combatendo o apodrecimento da carne, nosso chamado como igreja é impedir que a injustiça, que a imoralidade possa destruir o mundo. Então aqueles que vivem conforme o caráter de Cristo, eles vão influenciar, meus irmãos. Eles vão ser uma influência transformadora. E aqui nós temos um problema. O problema é que muitos de nós que dizemos ser cristãos, nós não temos o caráter de Cristo. Não possuem em nós as virtudes de Cristo. Nós falamos que somos cristãos. Nós nos apresentamos como cristãos. Nós chegamos no culto de domingo, com roupa de culto de domingo, e achamos que isso é suficiente. Mas quando olhamos para a nossa vida, você pegar a meta de alguém que é crente, de hoje em dia, e você comparar com a meta de alguém que nunca conheceu Jesus, você vai reparar que é quase a mesma coisa. Você pegar um jovem e falar assim: cara, qual é o sentido da sua vida? O que você anela? O que você busca? O que você sonha? Alguém vai falar: cara, eu quero terminar a universidade, eu quero ser um empresário super valorizado, requisitado, eu quero ter influência sobre muitos funcionários, eu quero ter uma casa incrível, eu quero ter um carro incrível, eu quero casar com uma mulher incrível. E aí as férias a gente quer passar lá na Disney, em nome de Jesus, porque ele é crente, é claro. E aí você usa essa comparação com alguém que não conhece a Cristo, não tem nenhum compromisso com a pessoa de Cristo, e você vai perceber que quase não tem contraste. Isso é fruto de um falso evangelho. Quando nós usamos a Cristo como meio para que a nossa vida dê certo nessa era. Quando nós viemos para a igreja para pegar códigos,
Quando nós olhamos as Escrituras somente para ter princípios espirituais. Cumpra os princípios, que Deus cumpre promessa. Ah, é? E quando não cumpre? Você vai lidar com um ídolo no seu coração. Que Deus não está a fim de dividir o seu coração com esse ídolo. E provavelmente você vai quebrar a cara. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e compreender que o Evangelho não é um Cristo que ele fica fazendo a nossa vontade. O problema do falso evangelho é que ele gera falso cristão. E aí, por mais que você queira mudar a sua realidade ao redor, você vai ver que não consegue. Por quê? Porque não tem fruto. O máximo que ela vai conseguir é envergonhar o nome de Cristo. Então a gente pode encher uma praça, a gente pode fazer uma marcha, a gente pode colocar um nome, marcha para Jesus, e aí você pode encher de atividades, gritar, fazer atos proféticos, declarar um montão de coisa, só que no dia seguinte a realidade vai continuar sendo a mesma. Porque não tem como eu querer mudar uma realidade externa, se dentro de mim eu ainda estou em trevas. E aqui entra o segundo ponto. Jesus nos chama de luz do mundo. O que ele está querendo dizer? O mundo está em trevas. O mundo não enxerga a sua própria condição. A condição do mundo, meus irmãos, é perdição. O mundo está sobre uma condenação eterna. E não consegue ver. O mundo é iludido a respeito de si mesmo. Todo mundo é muito bom, todo mundo é muito justo, todo mundo é um cara legal, é uma pessoa boa. Nossa, que cara legal, mano. Que cara legal, meu. Só falta Cristo. Querido, se falta Cristo, falta tudo. Cristo não é um detalhezinho. O mundo ele é iludido. Por quê? Porque ele está em trevas. Ele não tem a visão da realidade. O mundo está em uma autoestrada a 300 por hora na contramão. E ele vai bater de frente com uma Scania chamada a ira de Deus. A ira santa de um Deus santo e totalmente justo. E a nossa função como cristão é fornecer luz, fornecer entendimento através da verdade do Evangelho. Efésios 5, olha o que Paulo fala, Efésios 5, 8, anote aí, depois você lê em casa. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Uma grande evidência que fala que nós estamos crescendo em ser luz do mundo é que nós também andamos na luz. Nós vivemos a vida de igreja, nós vivemos uma realidade de vulnerabilidade. O verdadeiro cristão, discípulo de Cristo, ele não anda vivendo um estilo de vida de pecados ocultos, como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque ele habita na luz. Por quê? Porque no seu interior habita uma natureza divina que é incompatível em você viver um estilo de vida pecaminoso como se nada tivesse acontecendo. Deus está nos chamando para iluminar a realidade da terra, da sociedade, mas nós não vamos iluminar se nós ainda estamos vivendo em trevas. Uma outra coisa muito interessante que nessa analogia que Jesus faz de ser sal e luz com a nossa identidade, é que esses elementos eles são coadjuvantes. O que eu quero dizer com isso? É que nós como cristãos, nós não aparecemos por nós mesmos. Por exemplo, ninguém vai no rodízio de sal. Você já foi no rodízio de sal? Fala assim, amor, hoje às 6 horas, lembra, hein?
A gente tem uma degustação, a gente vai provar vários tipos de sal, velho, vai ser incrível. Não existe isso. Ninguém vai para o museu para ficar olhando a luz. Por quê? Porque a finalidade da luz é iluminar as obras. Da mesma forma, os cristãos, nós como cristão, como igreja, nós não estamos trabalhando, nós não estamos servindo ao ministério para a nossa própria glória, senão para revelar a glória de Cristo, do Pai, que é basicamente o que ele está dizendo no versículo 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que, aí o objetivo, para que vejam suas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, esse é o verdadeiro evangelismo. É você compartilhar do evangelho, mas as pessoas, elas conseguem ver as obras, elas conseguem ver os frutos na sua vida, na sua família, e através de ver isso, eles conhecem a realidade do Pai. Esse é o nosso chamado como cristão na sociedade. O cristão, ele só ilumina porque ele tem uma união com Cristo, uma união mística em ser um com Cristo. O crente que está em Cristo, ele não vive em trevas. Por quê? Porque Cristo habita nele. João 3, 18 ao 20, Jesus ele fala que quem não crê já está condenado. Só que essa condenação, o fato dessa condenação tem a ver com a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O mundo rejeita a luz, meu irmão, porque as suas obras são expostas. E a verdade é que as nossas obras, a verdade de quem nós somos, não é bonitinha de se ver. E o Evangelho não tem problema de falar da nossa realidade, da nossa depravação. A luz do Evangelho não tem, Cristo não tem nenhum problema em falar realmente a nossa verdade. A verdade de quem nós somos, sem a graça dEle. Então, nós não podemos chegar e só falar as coisas bonitinhas, como se você fosse o centro do universo, porque seria como eu pegar alguém leproso, em um estado crítico, levar ele numa grife da Europa, colocar um paletó incrível nele, e todo mundo fala assim, nossa, que lindo que você está. Só que depois de um tempo, começa a subir um cheiro de carne podre. O Evangelho não é uma performance, meus irmãos. O Evangelho não se trata de uma performance, de um tipo de linguagem. O fato de você vir nos cultos, de você estar relacionado a várias atividades, isso não é de verdade um parâmetro. Isso não é um fruto. Nós amamos, nós precisamos nos envolver, mas nós precisamos olhar e ver realmente os frutos de Cristo crescendo, sendo cultivados em nossa casa, em nossa família. Vocês estão comigo? Então, sal e luz está completamente relacionado com as bem-aventuranças. Por isso Cristo ele começa falando das bem-aventuranças e logo depois você vai ver a sequência de ser sal da terra e luz do mundo. Não tem como, mais uma vez, você querer ser sal e luz se você não está crescendo nas bem-aventuranças. Agora eu quero falar, já caminhando para a segunda parte, sobre Jesus e a lei. Porque essa é a continuidade do Sermão do Monte. E Jesus aqui, ele previne também um certo tipo de pensamento que alguém poderia ter ao olhar Jesus falando sobre coisas muito profundas e falar, uau, como ele prega, como ele fala com autoridade. Ele está pregando algo novo, mas na verdade, meu irmão, Jesus não está pregando algo novo, Ele não está ressignificando aquilo que o próprio Deus falou no Antigo Testamento, através da lei e dos profetas. Mateus 5, 17 ao 20, vamos ler ele por parte. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então, aqui cumprir, meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer é que
Ele é aquele que consume, ou seja, é aquele que faz com que a lei chegue no seu real objetivo, que é apontar para Cristo. Jesus ele está dizendo, eu não vi abolir a lei, que ele está dizendo, eu não sou contra aquilo que Moisés já disse na lei. E nós precisamos compreender isso, porque senão nós pensamos que Cristo, ele está jogando todo o Antigo Testamento fora e agora começando algo novo. E a verdade é que não está. O que ele está fazendo, ele está trazendo a profundidade do que realmente é a lei. Vocês estão comigo? Então existem 4 formas que nós podemos ver Jesus cumprindo a lei. Jesus cumpriu a lei através das profecias da vinda do Messias. João 5:39, Jesus diz claramente que as Escrituras testificam a respeito dele. Lucas 22:44, 45. Olha o que ele diz: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Então o que Jesus está fazendo aqui, ele está mostrando que ele cumpriu todas as profecias com respeito à sua vinda como Messias. Tudo bem? Ponto 2. Jesus cumpriu a lei moral de Deus. Ele foi o único homem que não transgrediu a lei. Ele foi o único homem que nunca cometeu pecado. Jesus ele viveu em perfeita santidade, exatamente como a lei requeria, meus irmãos. Jesus ele veio para mostrar, através da sua vida, o que era ser um verdadeiro homem, aos olhos de Deus. Um verdadeiro ser humano, alguém santo, alguém totalmente reto. Gálatas 4:4, Paulo fala que, quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Filipenses 2:8, Paulo vai falar que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, mesmo Cristo sofrendo injustiça, passando por sofrimento, Jesus não deixou de obedecer o Pai. Mesmo ele sendo tentado nas coisas que qualquer ser humano poderia ser tentado, ele nunca pecou. Ponto 3, porque Jesus ele cumpriu toda a verdade da lei. Jesus cumpriu a penalidade da lei em nosso lugar. Mesmo nunca tendo cometido pecado, ele recebeu o castigo pelo nosso pecado, diante da lei. Então, diante disso, nós podemos afirmar que Cristo, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, inclusive. No sentido que ele recebeu a condenação que estava destinada a nós. Você sabia que a ira de Deus estava destinada a você, meu irmão? E que Cristo tomou toda a ira do Pai, e que hoje nós somos justificados pela obra salvífica de Cristo? Ponto 4, Jesus cumpriu com todas as figuras do Antigo Testamento. Ou seja, tudo que a gente vê no Antigo Testamento sobre sombras, símbolos, nós encontramos o real cumprimento disso na pessoa de Cristo. Vocês lembram quando João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que ele está falando? Ele é o verdadeiro Cordeiro. Tudo que nós vimos com respeito à revelação do Cordeiro na Páscoa, o Cordeiro que é totalmente perfeito, e por causa do sangue desse Cordeiro, nós podemos viver, nós somos perdoados. Bom, ele é o cumprimento, ele é o real cumprimento. O livro de Hebreus, ele vai fundamentar para a gente cada vez mais a superioridade do sacerdócio de Cristo. Tudo que a gente viu na ordem levítica, tudo que nós vemos na história de Israel, nós vamos encontrar o real objetivo disso na revelação da pessoa de Cristo. E existem muitas profecias que ainda estão em um processo de cumprimento futuro. E quando será cumprido? Quando Cristo voltar. Serão cumpridas plenamente.
A finalidade da lei é Cristo. A finalidade da lei é apontar a pessoa de Cristo. A lei, ela empurra para a obra de Cristo. Por quê? Porque somente Ele foi capaz de cumprir a lei, meu irmão. Ele foi o único capaz de salvar-nos da condenação da lei. Jesus, Ele cumpriu a lei, mas isso não significa que Ele acabou com a lei e o Antigo Testamento. Pensar dessa forma é uma heresia. Pensar dessa forma é você ir totalmente contra aquilo que as Escrituras dizem. Você acha que o reino de Deus, os 10 mandamentos, eles são inválidos? Você acha realmente que todos vão poder adulterar? Vocês acham que todos vão poder adorar a deuses? A outros deuses? Claro que não, meu irmão. A lei de Deus é eterna, porque a lei de Deus fala do seu caráter. A lei de Deus fala de um Deus que é totalmente santo, que é totalmente justo. E porque Ele é eterno, a sua lei também é eterna. Isso é muito importante para nós como igreja, meus irmãos. Porque às vezes nós pensamos que, bom, nós estamos no tempo da graça, então eu vou jogar todo o Antigo Testamento no lixo. Olha o que Jesus fala em Mateus 5, 17 ao 20. Antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um dos mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Então, qual é o papel da lei? O papel da lei é mostrar a obra e a pessoa de Cristo. E você pode falar, tá, mas na prática o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha devoção, com a minha salvação? A lei, ela tem um alvo, fazer você entender que você não consegue ser salvo pelas suas próprias obras. É você chegar em uma convicção, em uma conclusão, eu não consigo me salvar. Eu preciso de um Salvador. Eu estou perdido. E meu irmão, eu não estou sendo legalista, querido. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque eu não estou colocando a lei acima da obra de Cristo. Na verdade, a lei, ela aponta para a pessoa de Cristo. E é aqui que entra o Evangelho. Através do sangue de Cristo, através da sua ressurreição, através da sua ascensão, nós somos então justificados perante a lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu toda a lei. Ele nos justifica. Agora Ele escreve a sua lei em nosso interior. E sabe qual é o nome disso? Graça. E é pela graça que somos salvos. Mas essa graça, ela não te deixa com uma vida solta, meus irmãos. Jamais. Essa graça, ela é o poder de Deus operando em você para te libertar do poder do pecado, mas ela também te capacita a obedecer os mandamentos de Deus. A lei é boa, mas só é possível cumprir ela através de Cristo. Através da graça que opera em nós. Olha o tipo de graça que a Bíblia vai nos dizer que está sobre nós, sobre aqueles que foram tocados pelo Evangelho. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como? Ensinando a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o tipo de graça que o Evangelho está falando com a gente. É uma graça que nos ensina. É uma graça que nos educa, é uma graça que nos instrui. Instrui ao quê, Rodrigo? A vivermos de maneira pura. Como? Renunciando às paixões mundanas. Uma graça que não faz com que você viva de uma maneira santa e justa. Meu irmão, é uma falsa graça. E ela não
provém do verdadeiro evangelho. E isso é muito sério, meus irmãos. Isso não é uma coisa teórica, isso toca a nossa vida, isso toca a nossa santificação, isso toca a forma que nós estamos desenvolvendo a salvação como cristãos. Judas 1,4, olha o que ele diz: pois certos homens, cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Senhor em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano Senhor. Olha que interessante. Aqui está falando de falsos mestres que se infiltraram dentro, no meio da igreja. E o que eles faziam? Eles trocavam a graça de Deus por libertinagem. Muito cuidado com os falsos ensinamentos, meu irmão. Muito cuidado com o que você pensa sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não é libertinagem. A graça de Deus não é um cheque em branco para você viver uma vida sem arrependimento. Então o Sermão do Monte, ele é ótimo para entendermos a realidade da lei através da obra de Cristo, porque isso é por meio da graça. O próprio Cristo, ele fala que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, e isso afeta diretamente na nossa salvação. Então nós precisamos entender que a lei de Deus, ela se encaixa completamente na nossa vida. Mateus 5,19, olha o que o próprio Cristo fala: portanto, todo aquele que desobedecer um dos mandamentos, ainda que menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar os mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Olha essa palavra, mandamento. Nós temos dificuldade com essa palavra, você precisa reconhecer. Muitos pensam que essa palavra ela está destinada somente ao Antigo Testamento, como se fosse algo ruim. Mas o Novo Testamento está cheio de mandamentos, meu irmão. Nós precisamos olhar para essa palavra com uma outra perspectiva. Mandamento de Deus tem a ver com vontade de Deus. Se você quiser compreender o significado de mandamento de Deus, tem a ver com aquilo que Deus deseja. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os mandamentos de Deus estão de verdade a nossa satisfação em Cristo. Porque essa é a vontade de Deus para nós. A realidade, meus irmãos, é que Cristo ele não está pegando o Sermão do Monte, falando assim, ó, aumentei a barra, hein? Tá vendo essa barra aí? Agora, meu irmão, se vira e pula. Ele não está fazendo isso. Ele está demonstrando toda a realidade do Sermão do Monte. E ele está querendo dizer, eu cumpri todas elas, isso está acessível a você. Como? E qual é a minha parte nisso? Crer no Evangelho. E a evidência que você crê no Evangelho é que você se arrepende. Aqui é onde entra a primeira bem-aventurança em ser pobre de espírito. E isso não parte de você, isso parte de uma obra do Espírito no seu interior. E você vai ver ele falando, pois eu digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E alguém pode falar, cara, como é possível viver isso, velho? É a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Jesus ele não vai mudar a lei. Jesus ele não vai adaptar a lei para que a gente esteja conforme aquilo que a gente acha que é justo. Mas nós somos justificados quando nós estamos em Cristo. E isso é graça, meus irmãos. Jesus ele quer nos levar às bem-aventuranças. Jesus ele quer nos levar à obediência das bem-aventuranças, mas não de uma forma legalista. Ele quer nos liderar em todo esse processo, em sermos mais parecidos com quem Ele é. Ele deseja pastorear a nossa alma. E cada passo que nós damos, nós estamos nos tornando cada vez mais parecido com o Filho. Porque a nossa santificação traz glória a Deus.
Deus é glorificado através de uma igreja que está crescendo cada vez mais em santidade. Deus é glorificado quando a sua família, ela tem frutos dignos do Evangelho. Não existe igreja gloriosa sem famílias gloriosas. Não existe igreja santa sem famílias que não estão crescendo na santificação. E o último ponto, Jesus ele fala sobre a ira. Olha o que ele diz, Mateus 5, 21 ao 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então aqui Jesus está falando algo muito sério. Ele está citando o 6º mandamento, não matarás, Êxodo 20, versículo 13. Então ele pega desse exemplo e ele coloca uma situação drástica da lei, querido, que é o assassinato. E para demonstrar a profundidade da lei, ele não somente vai no ato externo, mas a lei, os 10 mandamentos, a realidade de Deus, ele trabalha no nosso mais profundo interior. E as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, é um assunto da nossa vida interior. O que Jesus está fazendo aqui, não é que ele está ressignificando a lei, ele está trazendo mais a profundidade da aplicação dessa lei. Então, quando ele fala de se irar contra seu irmão, primeiro que é contra seu irmão, sublinhe isso daí, porque isso fala de um nível de relacionamento. Ele fala assim, quando você chamar o seu irmão de insensato, de tolo, e assim, para a gente parece, cara, isso não é nem um palavrão, né? No nosso mundo ocidental. Mas aqui o que ele está falando, não é da palavra em si, senão qual é a intenção que você está falando, o que você está falando com o seu irmão. Aqui Jesus ele está condenando a motivação de insultar o seu irmão, de humilhar o seu irmão, de querer reduzir o seu irmão a nada, de você se achar superior ao seu irmão, de você ridicularizar o seu irmão, não reconhecendo esse irmão como filho do mesmo pai. Aí você fala assim, pô, mas eu nem xingo, cara. Então, estou tranquilo então. Talvez você nunca xingou alguém, mas você teve atitudes que a realidade é que você está querendo dizer que essa pessoa não tem nenhum valor para você. É praticamente você dizer, cara, eu nem considero você como uma imagem de Deus, pelo simples fato de você ignorar a existência dessa pessoa na sua vida. E quantas vezes nós já tivemos esse tipo de comportamento, meu irmão? Jesus ele está aqui nos exortando a não assumir o lugar de Deus, de não condenar os nossos irmãos. Nós não podemos pensar que nós somos melhores do que outras pessoas, do que os nossos irmãos. Deus está apontando aqui a raiz do problema. O que Jesus está querendo dizer é, o desejo de matar alguém começa aí, na ira que você sente contra o seu irmão. É quando você não enxerga o valor do outro. Essa é a essência do homicídio. É o desejo de apagar a pessoa, é o desejo de você eliminar a pessoa da sua vida. Todos os seres, todas as pessoas têm um valor diante de Deus, têm uma dignidade, e nós não somos autorizados, meu irmão, a reduzir o valor dessas pessoas, menosprezando essas pessoas. Olha o que Jesus continua dizendo, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha o padrão de liturgia de Jesus. Para Jesus, o mais importante é a reconciliação entre os irmãos, do que a liturgia mesmo da adoração de ir até o altar e oferecer oferta. Ou seja, tem muito mais peso a forma que você se relaciona com seu irmão, do que você pode apresentar diante de Deus se o seu coração estiver cultivando um estilo de vida de pessoas que não têm a unidade
da própria família de Deus. E eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade de olharmos para a nossa vida e reavaliar se nós temos valorizado nossos relacionamentos. Talvez você seja alguém muito ativo aqui nas atividades da igreja, talvez você sirva a muitos ministérios, mas o relacionamento com o seu irmão é uma verdadeira preocupação que você tem. Jesus, ele fala que se você sabe de algum irmão tem algo contra você, ele fala, deixa a sua oferta, vai lá e resolve, ou seja, você tem responsabilidade nisso. Jesus, ele está nos alertando a não cair no espírito dessa era, um espírito de homicídio, um espírito que cultiva o ódio contra o irmão, um espírito de negação ao irmão. O amor, meus irmãos, entre nós como família, é um mandamento de Deus. Feche seus olhos. Deixe o Espírito falar no seu coração. Talvez a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você sair daqui é se reconciliar, ligar para pessoas, conversar com pessoas que você sabe que tiveram um valor muito grande na sua vida, mas que foi quebrado por falta de clareza, talvez até por injustiça, mas Deus está nos chamando a crescermos na realidade de amar os nossos irmãos, de perdoar os nossos irmãos, ainda que você tenha justificativas aplausíveis. Pai, libera sobre nós a convicção do seu Espírito. Nos livre do espírito dessa era, Senhor. Nos livre de cultivarmos relacionamentos com a influência dessa era, uma justiça própria. Pai, eu oro para que o Teu Evangelho toque, Senhor, nossos relacionamentos, os nossos vínculos como igreja. Aumenta a unidade do Teu Espírito entre nós, Senhor. Nós oramos por clareza nas relações. Nós oramos por reconciliação entre as famílias, Senhor. Entre os casais dessa igreja nós oramos agora mesmo, Senhor. Libere a luz do Teu Evangelho. Traga ordem, que a Tua luz traga ordem onde está a desordem. Nós oramos pela esperança, tocando o ambiente das nossas casas, Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa altivez. Nos ensine a escola do perdão, nos ensine mais da humildade de Cristo. Pai, nos livre de querer ter uma vida que busca pela razão todo o tempo, Senhor. Nos livre de vivermos pela nossa justiça própria. Eu peço agora, quebranta os nossos corações, Senhor. Nos mostre o quanto a ira tem nos cegados, Senhor. A forma que nós nos relacionamos com os nossos irmãos, com as nossas esposas. Senhor, revele mais da mansidão de Cristo em nós. Nos livre de um espírito de assassinos. Agora mesmo, agora mesmo.
sabedoria e do conhecimento de Deus. Insondáveis são teus juízos, inescrutáveis são teus caminhos. Insondáveis são teus juízos, inescrutáveis são teus caminhos. Do início. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Insondáveis são teus juízos, inescrutáveis são teus caminhos. Insondáveis são teus juízos, inescrutáveis são teus caminhos. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor. Na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor. Na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu quero orar. Eu me rendo, Eu quero orar por pessoas que eu me rendo. têm lutado pessoas que estão em crise, têm dúvida da sua salvação, pessoas que não têm convicção da sua salvação, pessoas que sabem que se acontecer alguma coisa hoje, você não tem certeza se você estará com Deus eternamente. Eu quero orar por você agora mesmo. Eu me rendo Eu quero pedir para você ficar de pé. Não há nenhuma vergonha nisso, meus irmãos. a ti. Amém. Aí onde você está, o irmão que está do seu lado, eu peço para essas pessoas impor suas mãos agora e orar. Pai, libera agora mesmo convicção. Oramos agora mesmo, Senhor, pela obra do Teu Espírito. Espírito, Oramos agora mesmo, Espírito, você que convence, você que é aquele que nos transporta do império das trevas para o reino da luz. Nós oramos agora, Senhor, o movimento do Teu Espírito no interior desses irmãos agora. Nós pedimos pela salvação tocando essas vidas. Pai, libera agora mesmo salvação. Libera agora mesmo salvação sobre essas casas, Senhor. salvação. Vem com salvação, vem com quebrantamento, convicção da realidade eterna. Libera do seu amor, libera
libera da sua graça. Agora mesmo, Senhor, nós pedimos, Senhor, intervenha. Libera da sua graça, graça sobre graça, perdão que apaga a multidão de pecados. Libera agora mesmo convicção de perdão, convicção de perdão, convicção de pecados sendo perdoados. Agora mesmo, Senhor, nós pedimos Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito que convence o homem. Oh Deus, oh Senhor, que o seu Evangelho toque o interior dessas pessoas. Nós pedimos pelos nossos irmãos aqui um novo nascimento, uma nova vida em Cristo, um destino contigo eternamente. Pedimos, abra os olhos agora mesmo, Senhor. Ilumine os olhos agora mesmo, Senhor, para que eles vejam a realidade da cruz, para que eles vejam o sangue derramado do Filho, o sangue que purifica dos pecados, o sangue que nos justifica, o sangue que nos faz ser um. Você abriu o caminho, partindo a sua própria carne, Senhor. Revela Cristo.